E estou aqui com a Alice agora, amiga querida, Alice Paz, é terapeuta, psicóloga, né? Isso. E vou deixar que ela se apresente. Sou psicóloga clínica, atendendo na clínica com abordagem transpessoal em psicologia, que é uma abordagem bem profunda, sabe, Severino? Eu costumo dizer que todas as abordagens de psicologia funcionam, todas funcionam. Só que cada uma tem um método e uma profundidade que cada pessoa está preparada para lidar. E a transpessoal, que é essa que eu aplico, é aquela quando você está no final da linha, entre a morte e a vida. Uau! Então são cirurgias emocionais mais profundas, existenciais mesmo. É um processo que inicialmente é de profunda desconstrução da imagem que a gente tem da gente mesmo, né? Como somos legais, gentis. É legal a gente assumir isso, mas tem que conhecer um outro lado que normalmente a gente esconde da gente mesmo. Sombra, A mas aí sombra. é o Yang. Exatamente. O Jung, ele Jung, não sei falar maravilhosamente... direito. Nem precisa, até porque a escrita dele realmente só para quem tá na área que tem a obrigação de saber, então fique tranquilo. O Mas Jung, diga. ele colaborou enormemente com esse conceito da sombra, né? Que é aquilo que tá lá nas profundezas do nosso inconsciente, que costuma ser mais de 80% do nosso volume psíquico conhecido, é sombra. O que é a sombra? É o conteúdo que eu não sei de mim. E que eu tenho muita dificuldade em acessar Isso, sozinho. e reconhecer, né? Exatamente, porque fere a imagem idealizada que eu tenho de mim mesma. Então eu vou ter que, através desse trabalho de autoconhecimento, né? Autoconhecimento, é conhecer pra dentro mesmo. Acessar que eu tenho inveja também, que eu tenho medos profundos, tenho um orgulho ali que me fecha de viver várias experiências, mas que tá ali por algum motivo, como um mecanismo de defesa, às vezes de traumas infantis, abandono, rejeição, desamparo. Então eu costumo dizer que nada tá fora do lugar. Que às vezes quando a pessoa entra em terapia, ela diz: Alice, eu tô enxergando coisas em mim que eu não tô aguentando, não tô suportando, ver tanta coisa, eu não quero isso dentro de mim. Eu disse: calma, tudo isso tá aí para te proteger de entrar em contato com dores profundas antes da hora. Quando você estiver maduro, a gente vai olhando e vai dissolvendo essas coisas, vai curando, e aí vai abrindo o coração para conhecer a vida com V maiúsculo, como um renascer. Por isso que chama transpessoal. É ir além da história biográfica. É quando eu me conecto com a visão sistêmica que envolve a minha família, que envolve o país em que eu nasci, o planeta em que eu nasci. É também essa condução de reconexão do eu, que é tão pequenininho, com várias instâncias maiores da nossa existência, que é o que alimenta a gente lá no mais profundo. Essa nutrição profunda que nutre esse buraco de, nossa, que vazio. É esse autoconhecimento que revela o universo dentro da gente, em cada microcélulazinha. Uau! É profundo, né? Profundo. E cada pessoa tem um tempo, né? Para ir acessando isso. Tem que ir com calma, à medida que você vai amadurecendo psicologicamente, ganhando esse calibre, para ir vendo camadas mais e mais profundas. É todo um processo. E é interessante isso, né? Eu fiz terapia durante muito tempo. Fiz terapia 14 anos. Que legal, Severino! Você já deve ser uma pessoa interessante de conversar. Conversar com uma pessoa terapeutizada é outra história. Tá certo. E para mim fez muito bem. É interessante, por exemplo, hoje em dia eu vejo amigos meus no grupo do WhatsApp. Aí de repente a pessoa dá a entender que pelo que eu escrevi, ela sabe o que eu tô pensando. E aí eu venho na minha cabeça assim, nossa, quando eu comecei a fazer terapia eu era assim também. Eu achava que eu sabia o que estava passando na cabeça do outro, o que a outra pessoa estava pensando. Hoje em dia ainda acontece, mas é muito menos. E eu percebo que eu estou fazendo isso em vários momentos. Eu acho que isso tem a ver com esses anos de terapia, autoobservação, como esse meditador que passa, né? Sim. Eu tenho anos de prática com comunicação não violenta também. Que legal. E eu acho que apareceu para mim a comunicação não violenta porque eu tive a experiência do Vipassana antes. E abriu a minha percepção das minhas sensações. Quando eu comecei a fazer, era uma terapia dinâmica de resposta breve. Era uma coisa bem rápida e eu enxergo hoje como superficial. Mas eu também acredito que é isso que você falou. Para mim, aquilo era a melhor coisa naquele momento. Sim. E sim. me abriu portas. Com certeza. Chegou para você aquele método daquela forma, porque era o que você ia poder dar conta sem surtar. Isso é uma coisa delicada também. Em alguns locais, eu vou aplicar hipnose em você, vou trazer o trauma para cima, e depois a pessoa fica completamente desorganizada porque ela não estava pronta para acessar uma imagem tão profunda. A natureza é muito perfeita. Não à toa, o inconsciente trabalhou para o esquecimento daquela memória. A pessoa não podia sobreviver lembrando daquilo. Memória de abuso sexual, por exemplo. Ela não
conseguiria sobreviver com algum equilíbrio mental acessando a memória. Então, o inconsciente, lança um mecanismo de defesa do esquecimento até que a pessoa esteja pronta para mexer. Aí, Alice, tem que mexer mesmo? Tempo que aquilo, embora esteja engavetado no inconsciente, fica vibrando comandos. É uma pessoa que tem dificuldade de confiar nos relacionamentos, porque ela não sabe de onde, Pois mas tem é. um medo de ser abusado de novo. Você falou isso, agora eu lembrei isso. De achar que tá sabendo o que passa pela cabeça do outro. Exato. Gente, isso é uma ideia de que você consegue controlar o ambiente ao seu redor, né? Uma ideia de que a gente é maior do que a gente realmente é, que o ego é maior do que ele realmente é, uma importância muito maior, né? E isso também carrega um peso, né? E como? Às vezes toneladas. Imagina achar que consegue controlar o mundo. Exatamente. E a matriz psicológica que pensa isso é justamente o orgulho, que tem vários filhos, o complexo de superioridade, o complexo de inferioridade. O orgulho também nasce por um mecanismo de defesa. Aí daria várias outras aulas pra gente destrinchar, mas é basicamente isso, esse senso de onipotência, de que eu posso controlar o mundo, eu posso manipular o comportamento do outro em relação a mim, eu posso forçar que o outro me ame, que ele se submeta a mim, porque tem lá esse mecanismo de defesa. O orgulho esconde um medo abissal do abandono. Então ele se faz necessário para o outro para garantir que não vai ser abandonado de novo. Porque quando ele tá ali, que tem esses traumas mais antigos, né? Agora, olha, só te falando, tu participou do Vipassana, é um método super forte, viu? Várias vezes. É até legal se tu puder destrinchar isso pro público em geral. A gente sabe que tá dentro desse meio, né? Mas o que é o Vipassana, né? Sim. Que é fortíssimo. A gente, inclusive, medita aqui na cidade, uma vez por semana. É só para quem já fez o retiro de 10 dias, né? É lá no Jamil, nas quartas-feiras a gente tá se encontrando lá. Se você tá ouvindo isso, já fez o Vipassana, os 10 dias do Goenka, tá convidado. É no Jamil, às 17h40, toda quarta. Que maravilhoso. Uma vez por mês, ou aqui ou em Cavalcante, a gente também está fazendo retiros de um dia. E passa a história que a gente ouve, pelo menos, e que me parece bem verossímil, porque é uma técnica muito simples e extremamente forte, é que é a técnica de meditação com a qual o Buda alcançou a iluminação. E ela ficou durante 2.500 anos perdida. Na Índia ninguém conhecia mais, por exemplo, mas foi sendo passada na sua pureza, na sua integridade, na sua simplicidade, de mestre para discípulo, durante várias gerações desses 2.500 anos, em Myanmar. E a partir de Myanmar, existia uma profecia de que depois de 2.500 anos ela se espalharia para o mundo todo novamente. Olha só isso. E aí, quando o Goenka aprendeu a técnica, ele precisou ensinar para a mãe dele e para o pai dele, que estavam morando na Índia. A mãe dele estava doente. E ele foi dar um curso para a mãe, outras pessoas pediram também. E depois desse primeiro curso não parou mais. Surgiu uma grande demanda e foram se multiplicando os templos, lá, os pagodes, né? No mundo inteiro. Eu lembro, não com o nome Vipassana, mas de um cliente que tinha ido fazer um retiro de silêncio de 10 dias também. Era um outro método que se assemelhava ao Vipassana, mas tinha uma outra escola. E era um pacote que ele deveria pagar antes dos 10 dias. Então ele pagou antes. Foi o que salvou ele. Por quê? Ele foi. Quando foi os 3 primeiros dias de silêncio, ele começou a observar a intensa agitação mental, a quantidade de vozes que falavam dentro dele. Ele não se dava conta porque no dia a dia ele estava no automático, sem poder usar celular, sem poder contactar com o outro, nem pelo olhar, só ele com ele mesmo. Ele disse: Alice, no 3º dia a minha vontade era de sair correndo. E eu teria feito isso se eu não tivesse pago. Ele disse que o que salvou ele foi: não, eu paguei esse retiro, então eu vou ficar aqui, porque eu não vou gastar meu dinheiro, né? Então ele ficou os 3 dias primeiros, que foi o mais difícil. Chegou o 4º, 5º dia, ainda incomodado de ter que olhar para as profundezas do próprio coração, porque ele não tinha nada com que contactar. Ele foi, tenho que ficar aqui, vou aceitar. Quando deu lá pelo 7º, 8º dia, ele entrou em camadas do silêncio, de tanto néctar, que ele não queria mais sair. Ele não queria mais sair daquele estado de silêncio, de encontro consigo mesmo, em que as vozes do passado dele, né, silenciaram com tanto. Que é um processo, né, Severina? Um processo profundo. No retiro a gente tem uma amostra, mas é um investimento contínuo, né, esse silenciamento. Que eu senti o silêncio mais profundo na minha vida foi exatamente um momento que eu estava mudando de um banquinho para uma almofada, e eu tinha tido um trauma muito grande com essa almofada no primeiro retiro que eu participei, e passei vários retiros indo com um banquinho porque eu não tinha coragem de sentar na almofada. E na hora que eu deixei de lado aquele banquinho e aceitei que eu ia lidar com aquele medo, tudo ficou em silêncio. Foi maravilhoso. Que coisa linda.
Uma coisa tão simples e que te deu uma experiência, uma virada de chave, né? E assim, foi um átimo de segundo, mas foi uma experiência de silêncio tão absoluto assim que eu fiquei espantado com aquilo. Como cair no nada e ficar. Passou, mas esse ano também foi uma eternidade. Foi um átimo de segundo, mas foi uma eternidade. Que lindo! Que lindo, porque isso é uma ilustração maravilhosa do que a chegada não, porque ela já está aí há muito tempo, mas a disseminação do olhar quântico sobre as experiências está trazendo, né? Porque na perspectiva da física quântica, de onde a abordagem transpessoal e psicologia bebe muito, as categorias de tempo, tu falou, né? Um átimo de segundo e de espaço, elas funcionam numa outra ordem. Esse segundo, esse átimo de segundo que tu experimentou, uma eternidade que tu sabe que tá aí para sempre, aqui e agora. É forte. Parece papo de louco, né? Você falou aí, teve um momento de silêncio agora também. Sim, eu tô bem esperançosa com essa avalanche de conhecimentos na perspectiva quântica, sabe? Chegando, que vai penetrando todas as áreas do conhecimento, a medicina, já tem os computadores quânticos, né, para serem lançados. Vi até no Fantástico um dia desse. É um pouco assustador também, né? Porque Sim. a questão das pessoas com algumas intenções que Claro. não são muito humanas, né? Claro. Como toda ferramenta potente, tem sempre ali as duas forças, né, querendo utilizar, que a gente possa utilizar a ferramenta no reinado da consciência, para que a gente suba, para que a gente se expanda, esteja cada vez mais saudável. E eu acho que a ferramenta mais sofisticada que já está à disposição da gente é o autoconhecimento, que exige valentia. Você sabe, 14 anos na terapia, você deve lembrar daqueles dias que você dizia, eu não quero ir para a sessão hoje. E naquele dia é o dia que você mais acessa lugares difíceis, mas libertadores. E assim, teve muito tempo que eu não conseguia chorar na terapia. Então foram vários anos para eu conseguir acessar esses lugares. E a confiança também de ter uma pessoa comigo que eu me sentia à vontade para chorar. Ô, Severino, em primeiro lugar, eu quero te honrar por ter tido essa coragem. De todos os meus pacientes, 75% ainda são mulheres. E tá na estatística que o homem ainda é o mais acometido de infarto. Morre por infarto, morre mais cedo e morre por maiores índices de suicídio. Bem mais altos, né? Bem mais altos. Por que não se dão a permissão de chorar? O que é compreensível, porque já escutaram dos pais, não chora não, homem não chora. Você tem que dar conta de tudo. Então você tá nesse tempo se permitindo como homem abrir o seu coração para chorar, para deixar essas águas suas, da sua biografia, mas também do seu pai, dos seus avós masculinos, bisavós masculinos passarem pelo seu aparelho e você lavar esse sistema de tanta compressão. Você já vai estar bem menos vulnerável a infarto, seus filhos também, porque o que é um infarto? Além das inúmeras outras variáveis envolvidas, alimentação, ambiente, tudo isso, genética, é emoção reprimida, é uma implosão. Tem a expressão, tem a explosão. A explosão é só uma expressão mal educada, mas que a gente trabalha para que você se expresse e não imploda. O infarto é isso, na perspectiva emocional. Então, eu estou muito feliz com esse passo que você deu e que eu venho percebendo na terapia. Tem mais... Não vou dizer que aqui parou, tá 50% mulher, 50% homem, não. Mas tá chegando perto. Tem mais homens procurando terapia. Muito bom, isso é uma notícia muito boa. Eu tô muito feliz, porque quanto mais eu, como mulher, me curo, mais eu ajudo vocês a se curarem. E quanto mais vocês, homens, se curam, mais vocês ajudam a gente a nos curarmos, né? Porque é uma dança de masculino e feminino dentro da gente. Até essas questões de chamar homem e mulher estão sendo atualizadas. É alguém do gênero que se reconhece do gênero feminino ou do gênero masculino, porque a gente tem as duas instâncias dentro da gente, Todos né? nós temos o masculino e o feminino. Todos nós. Às vezes eu vejo, por exemplo, em situações em que tem uma ferida muito grande que aparece, por exemplo, de algumas amigas minhas da minha comunidade, e eu, de repente eu vi um tipo de sexismo emergindo, sabe? Os homens, isso, os homens, aquilo. E aí eu fiquei prestando atenção naquilo, pensando, nossa, mas isso é ou não é um masculino ferido?
E eram mulheres. Muito comum, principalmente nesse tempo, eu trabalho muito com a imagem do pêndulo, né? O feminino no corpo de uma mulher, ele foi ferido, submetido, abusado por tantos séculos, que a gente está, nesse momento, presenciando um movimento que é do outro polo, que é essa pessoa no corpo feminino, extremamente masculinizada, às vezes até um masculino tóxico mesmo, no corpo de uma mulher. Ainda não é o nosso lugar final, mas pela lei do pêndulo, pela lei física do pêndulo, para contrapor a tanto abuso, a tanta submissão, a gente traz essas marcas no corpo, teremos ainda que assistir esse polo da mulher masculinizada, muitas mulheres que querem ser homens porque elas mesmas ainda identificam o homem como alguém que tem vantagens no mundo por serem homens. Então elas, lá no mais profundo, querem ocupar esse lugar do masculino que é compreensível e necessário neste humano, tempo. Né? No fundo, são tudo necessidades humanas. Necessidades que é humanas. a comunicação não violenta traz à tona, por exemplo. Exato. Então, esse polo ainda não é o nosso lugar final. Vai chegar um tempo, talvez daqui a uns anos, ou daqui a alguns poucos séculos, que essa seta vem para o meio. E a gente vai estar em paz com esse feminino, com esse masculino, dentro da gente, primeiramente, que é o primeiro casamento a fazer, é o casamento interno. Eu mesma, meu pai, nem sabe o que eu sei disso, mas ele esperava um menino. Então, inconscientemente, eu quis ser um menino, e isso foi muito bom para mim, porque eu fui estudar cedo, trabalhar cedo, me desenvolver no mundo, eu abri o mundo para mim. Com esse masculino ali bem firmado, aí chegou ali, 2016, ó, tá na hora agora de você começar a curar o feminino. E fui puxando, o feminino puxando. E a primeira coisa que a gente vê quando acessa o feminino é muita dor, é muita mudez, memória de abuso, da ancestralidade mesmo. Os abusos matrimoniais, inclusive. A mulher tinha que servir ao homem com vontade ou não, com carinhos ou não, era o papel dela. Então, quando a gente acessa o feminino, inclusive o homem, quando acessa o feminino de verdade, ele vai vendo muita dor para curar. E só quando a gente cura essas dores, primeiro identificando, depois liberando emocionalmente pela terapia, por dinâmicas corporais, por meditação, por tudo que for bem-vindo para nos liberar do passado, é que a gente vai podendo relaxar e não temer mais. Só ser, né? Só ser. E aí chegar ao ponto de você é um homem ou uma mulher? Eu sou um ser que tem o feminino e o masculino dentro de mim. Estamos caminhando para em algum momento sermos andrógenos. Como dizem que são os anjos, né? Que dizem que não tem sexo, mas em alguma instância são vistos como andrógenos. Tem os dois, o feminino e o masculino, muito bem harmonizados. E isso tem várias ramificações no mundo. Se a gente não tá com o feminino curado, temos muita dificuldade de receber. Isso o homem e a mulher. Receber carinho, receber ajuda. Se achar digno de receber. Se achar digno de receber. Estar na passividade consciente, porque às vezes é confundida com submissão, são duas coisas diferentes. Tá na passividade, o feminino que espera, o feminino que intui, isso dentro da gente, não é de fora não. Então é esse casamento interno, é uma jornada longa, não tem pílula para isso. Sabe, é interessante assim que quando a gente está antenado com esse universo ao redor, de repente tem as mensagens que estão bem antenadas com o que você está precisando escutar, né? Sim. E você percebe, o corpo percebe. Eu estava escutando ontem o Alan Watts, que é um cara britânico que morou nos Estados Unidos também, que estudou muito Zen budismo, taoísmo, e ele falando dessa questão de a gente não precisa fazer as coisas para agradar os outros, só precisa você estar imbuído do que você realmente quer fazer e como você está, e não precisa se justificar. Se justificar te desconecta. Que lindo, é isso disso mesmo. Que está ali, e se você não se justifica, você está se permitindo ficar aberto para receber as pessoas que realmente estão abertas a trocar com você. Ressonância. E eu achei muito profundo, eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado também escutando isso ontem, que fez bastante sentido para mim, e comecei a olhar para momentos recentes que eu estava tentando agradar as pessoas ao meu redor e assim, sempre achando que em algum momento eu ia conseguir fazer isso. E é uma mentira. A mentira. Não acontece. E não é por aí que eu vou me amar, que eu vou estar bem comigo mesmo e vou estar bem com o mundo, né? E ainda bem que não acontece, né? Porque já imaginou se a gente conseguisse agradar todo mundo? Seguiria escravo. Escravo da carência. Essa necessidade de agradar é a carência, né? Me ame. Me ame.
Então, ainda bem que a gente não consegue agradar todo mundo, ainda bem. Ainda bem. Eu sempre uso o exemplo de Jesus por ser um referencial forte para nós aqui do Ocidente. Que Jesus, sendo Jesus, naquela voltagem elevadíssima, despertou o amor e o ódio. Quem somos nós, aprendizes de início de jornada, para achar que vai agradar todo mundo? Por quê, né? Pra quê? E às vezes a gente usa mecanismos tão refinados que a gente nem sabe que tá usando para poder agradar. E aí voltamos ao inconsciente. Exatamente, voltamos ao inconsciente. São as máscaras, né? A máscara da simpática, a máscara do bondoso. E eu tenho essa do Temos. brincalhão. Temos. Temos. É como somos, né? Dentro da nossa cultura. É uma galera dentro da gente. Uma legião. É uma legião. Tem as matrizes, né? Como se fossem as cabeças das legiões, que tem vários filhos e netos. Por isso que o autoconhecimento, ele é a maior conquista do mundo que a gente pode ter. Porque conhecendo essa galera toda aqui dentro, a gente conheceu o mundo inteiro. Cada pessoa, acho que tem 8 bilhões no mundo atualmente. Isso, 8 bilhões e 200, alguma coisa. É o mínimo que tem aqui dentro. São 8 bilhões. Não tem ninguém que não seja a gente. Mas aí já é a compreensão que vai chegando aos poucos, né? Aos poucos. É como se fosse, Severina, eu acho muito interessante usar essa metáfora. É como se a gente fosse uma casa de inúmeras portas. E que para acessar as portas lá do núcleo da casa, primeiro eu tenho que abrir essas primeiras portinhas, desidealizando algumas coisas que eu achava que era e não sou, rompendo com alguns padrões de lealdade distorcidos, que eu nem sei que tenho. Você leu O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse? Não, só ouvi trechos, já achei interessantíssimo. Pois é, tem um trecho que é exatamente isso. A pessoa vai para um lugar que ele recebeu um panfleto, e no panfleto estava escrito só para loucos. Estamos lá! E ele foi para lá, e aí tinha essas portas, várias portas, e ele abriu uma porta, aí tinha um eu dele que era mais jovem. E esse eu dele, ele não tinha se desenvolvido tanto na parte emocional. Aí tinha um que era mais idoso, era a questão do eu dele profissional. Eu achei muito Que interessante! Tem muitos anos que eu li, né? Talvez nem é assim mesmo, porque tem as memórias falsas, mas é algo parecido com isso a história. Tem as memórias falsas, aí também já é outro capítulo. Porque a gente cria essas memórias baseado nas projeções que a gente fez naquele momento e começa a tomar essas projeções como verdade. Exato. E o Freud sempre gostava de trazer que as experiências que a gente tem nos 7 primeiros anos de vida, que é quando o inconsciente ele tá terminando de se estruturar, elas, eu não gosto de usar a palavra determinantes, que parecem sentenças. Eu não acho que nada seja determinante para sempre. Mas são sim inscrições que têm muita força, essas que se formam nos 7 primeiros anos de vida. É como se fossem os pilares do inconsciente, a partir do qual eu vou perceber toda a minha vida depois, como se fossem lentes. E aí, tu falando das memórias falsas, eu me lembrei de uma paciente que ela carregava uma memória de que a mãe tinha empurrado ela do abismo. E ela tinha uma dor muito profunda em relação a essa mãe, porque ela achava que a mãe tinha empurrado. Como é que a mãe empurra a filha no abismo? Isso aconteceu ali nos 7 primeiros anos. Até que, muito tempo depois, ela teve a chance de visitar a casa onde ela viveu os 7 primeiros anos. E nesta casa tinha um batentezinho dessa altura, ó. Só que ela era criança, ela era muito pequenininha. Ou seja, o batente era muito alto. O batente era o abismo. E foi ali, revisitando essa casa, que ela descobriu que a mãe nunca empurrou ela de abismo nenhum. Só que ela era muito pequenininha. Quando tem uma criança de 7 anos, 1 metro, o batente era praticamente... Eu tenho uma lembrança que, segundo meu pai, era falsa, né? Talvez está numa coisa parecida com essa. Quando eu era bebê, estava no mar, ele me jogava para o alto e me pegava. E aí teve uma vez que ele me jogou para o alto, eu caí no mar e ele ficou me procurando e não me achava. Eu me lembro de ter ficado um tempo ali, que talvez foi esse átimo de segundo, mas parecia uma eternidade. Sim, que para criança aquilo é enorme. Às vezes uma cena dessa rege toda uma vida, por isso que é importante demais a gente fazer a nossa terapia e se conhecendo. Ele não lembrava, ele negava que isso aconteceu, mas era tão vívido, tão nítido, tão real para mim, que eu tenho certeza que aconteceu. Agora, como que aconteceu, aí é outra história, né? Nessa direção eu tenho uma experiência pessoal também. Eu pequena, eu já tinha mais de 7, acho que 9 anos por aí. Sempre que eu olhava uma foto que eu tava pequenininha na praia, na foto tava só eu na areia. Sempre, Severino, que eu olhava essa foto, era choro, mas era um choro que não parava. Eu experimentava uma profunda sensação de solidão e abandono. Porque eu ainda não tinha um cognitivo calibrado para entender que se alguém tirou a minha foto, eu não tava só. Eu não conseguia entender isso ainda. Não tinha 9 anos, não, era bem menos. Eu chorava.
A solidão era demais quando eu olhava para aquela foto. A criança, ela experimenta coisas tão fortes, né? Tem as neuroses de infância, que são muito fortes. Quanto é importante ter uma mãe, um pai, um profissional ali que legitime. Olha, o que você está sentindo é importante. Eu entendo que para você seja tão forte assim. E aos poucos a gente vai. Quando o outro legitima, se permitindo revisitar isso e ressignificar. Opa, tinha alguém tirando a minha foto. Ou aí, na cena com teu pai, né? O que pode ter acontecido que te deu essa sensação de que ele não pode te amparar de volta e você caiu na água, que ele ficou te procurando. Tem tanta coisa nessa cena. E que, teoricamente, aconteceu num átimo impossível. Exatamente. E que rege tanto da nossa vida. Só o autoconhecimento para nos dar esse néctar da verdade. Estamos chegando no final. Passou muito rápido. Você vai precisar voltar aqui outras vezes. Conte comigo. Conte comigo. Foi muito bom. Tá sendo muito bom. Sendo. Que você sentir que é uma demanda, que tá te chegando mais os sinais, né? A sincronicidade, as pessoas estão te perguntando mais, Severino, ansiedade, que é uma demanda que tá altíssima. O Brasil tá entre os 5 países mais ansiosos do mundo, já foi pro 2º. E essa história de celular, joguinho, Ave Maria, eu tenho um filho de 13 anos que se acha ansioso. E ele realmente, às vezes, para algumas coisas, ele fica muito... Ele cria expectativas muito rápidas, sabe? E eu vejo que tem a ver com esse mundo... Porque esse é um assunto que talvez a gente pode abordar de outra maneira. Sim. É um mundo, pela primeira vez em várias décadas, em que a criança não tem garantia nenhuma de que essas profissões que estão ali na frente, quando ele chegar lá, se ele chegar, que elas vão se manter. Sim. Porque simplesmente, Verdade. tradutor, praticamente daqui a pouco não existe mais. Programador, uma coisa que era muito em voga durante vários anos agora, e de repente, daqui a 5 anos... É um tema mesmo, viu? Pode ser que não exista. Médico. Daqui a pouco vai ter inteligência artificial que vai te dar diagnóstico melhor do que o médico, com você botando sensor no seu organismo e tudo. Ontem eu também tive a oportunidade de escutar uma entrevista do Yuval Harari, que é professor do Vipassana, inclusive foi alguém que saber que ele era professor e tudo, me estimulou a voltar, porque eu estava algum tempo parado com a meditação, mas aí saber que essa pessoa que eu admirava também era um professor dessa técnica e tudo, me inspirou, essa era a palavra que eu estava buscando e não veio, agora veio, a voltar a meditar. E ontem ele estava falando sobre isso, exatamente, sobre esse lugar de que talvez a melhor habilidade que alguém pode construir nessa geração que está vindo agora, que é do meu filho, da minha filha, é a inteligência emocional. Com certeza. Porque você precisa aprender a se reinventar a cada 5, 10 anos. E talvez o que você fazia não serve mais porque uma inteligência artificial já tomou o seu lugar. É isso que a gente falou hoje de manhã, impermanência, né? A impermanência. Ali, a palavra para isso é anicca. Anicca? Impermanência. Que é a única lei permanente desse mundo. É a impermanência, né? É a única certeza. Sim. É a impermanência. Isso dá pra gente conversar sobre tantas coisas. Hoje mesmo, sábado, até agora à tarde, estava aplicando o Portal da Morte numa pessoa. É uma ferramenta muito forte. Nem todo mundo consegue olhar para a morte de uma forma mais direta. Mas por que eu aplico essa ferramenta? Porque o tema morte parece da poesia, acontece com os outros. E quando a gente aplica essa ferramenta, opa, eu também vou morrer. Não eu, o meu corpo vai morrer. A minha consciência vai permanecer acordada, como às vezes a gente tem sonhos lúcidos, mesmo com o corpo dormindo. A consciência acordada, tá viva. Mas o meu corpo vai morrer. Então, eu entrando aqui nessa ferramenta do Portal da Morte, estabelecendo uma data, o que eu realizei, qual o balanço da minha vida, o que eu quero fazer ainda. Porque é impermanência. Quando a gente tem esse clique de fazer com que o entendimento da impermanência desça pro coração, vire compreensão, aí a gente não perde mais nem um segundo. Concorda? Sim. A gente sabe que amanhecer, isso não é só poesia, é um milagre. E é único. E é único. Cada um deles, né? Cada um deles. A pintura é único, tudo é único. No amanhecer, no entardecer, é único. Ai, que legal. Vamos conversar mais umas horas? Não, a gente, como eu te falei, nós vamos ter que continuar em outro programa. Em outros programas. Na próxima eu trago café. Tá bom. Obrigada, viu, Severino, pela Conversei oportunidade. Com a Alice Paz. Foi uma conversa, uau, foi um átimo de segundo. Foi, verdade. Verdade. E também uma eternidade. Que lindo. Se alguém quiser acessar, eu vou deixar o vídeo gravado. Queria ter te gravado também, trazer 2 celulares. Eu tô gravando aqui no Audacity. Ótimo. E vai pro podcast no Spotify. Ai, que delícia. Vou tentar postar na Alice Paz Psicologia. Muito bom. Até a próxima. Grato. Até a próxima.